silêncio da noite possui uma textura única, uma frequência baixa que muitas vezes ignoramos até que algo rompa a sua harmonia. Confiamos nas câmeras de segurança como olhos que nunca piscam, sentinelas digitais que nos prometem o controle absoluto sobre o que não podemos ver enquanto dormimos. O brilho infravermelho dessas lentes, no entanto, muitas vezes revela que a nossa sensação de segurança é apenas uma ilusão frágil, um véu fino que esconde presenças que preferíamos nunca ter conhecido. O monitoramento constante deveria nos trazer paz, mas o que acontece quando a gravação se torna a prova irrefutável de que o impossível está acontecendo no cômodo ao lado? Imagine a cena. Um quarto mergulhado na penumbra, o ritmo calmo da respiração de quem dorme profundamente. Na gravação de uma câmera instalada por precaução, a vítima do caso descansa sem saber que, ao pé de sua cama, uma silhueta escura e alta permanece imóvel. Por 2 horas intermináveis, esse observador silencioso apenas olha. Ele não mexe nas gavetas, não procura por joias ou dinheiro e não emite um único som que possa despertar a pessoa no colchão. Sua motivação parece ser o puro terror psicológico, a violação silenciosa da intimidade no momento de maior vulnerabilidade humana. Ele está ali, a poucos centímetros dos pés da vítima, como uma estátua de carne e osso, apenas testemunhando o sono alheio antes de desaparecer na escuridão, sem deixar qualquer vestígio físico, deixando apenas o trauma registrado em pixels granulados. A proteção se torna um instinto visceral quando entramos no quarto de um bebê. Uma mãe instalou uma babá eletrônica para garantir que seu pequeno estivesse seguro, mas o que as imagens captaram desafia a lógica física. No silêncio da madrugada, o lençol do berço começa a ser puxado para baixo por uma força invisível, com uma firmeza que não poderia ser causada por uma simples corrente de ar. Não há movimentos bruscos da criança, que continua dormindo. É um puxão deliberado, lento e persistente, como se algo estivesse tentando descobrir o que estava escondido sob o tecido. O instinto de proteção materna é um alerta constante, e ao revisar o vídeo, a percepção de que uma força invisível compartilha o espaço sagrado do berçário transforma o santuário do lar em um cenário de incerteza absoluta. No exterior da residência, as câmeras de campainha tornaram-se nossas primeiras linhas de defesa contra o mundo exterior. À meia-noite, um desses dispositivos registrou uma visita no quintal que desafia a anatomia convencional. Uma figura distorcida, com membros que parecem longos demais para sua estrutura, caminha pelo jardim com uma calma perturbadora. Ela se aproxima de cada entrada, tentando todas as maçanetas da casa com uma persistência rítmica e mecânica. O vídeo registra o clique metálico de cada tentativa frustrada. O medo da invasão iminente não vem apenas do ato de entrar, mas da compreensão de que algo está circulando sua morada com a paciência de um predador que sabe que, eventualmente, uma porta será esquecida aberta. Às vezes, o horror se manifesta na quebra das leis fundamentais da física e do tempo. Em um corredor deserto de um hotel, um hóspede caminha tranquilamente em direção ao elevador. Ao passar por um grande espelho ornamentado, a câmera do corredor registra algo que desafia a sanidade de qualquer observador. O homem passa, mas o seu reflexo no espelho permanece estático por exatos 3 segundos antes de subitamente começar a se mover para segui-lo. É um conflito direto entre a realidade e o impossível. A imagem refletida parece possuir uma consciência atrasada, uma entidade que observa o original antes de decidir imitá-lo. O hóspede nunca percebeu a anomalia, mas a lente da câmera eternizou o momento em que o mundo material e o reflexo deixaram de estar em sintonia, sugerindo que o que vemos no espelho pode não ser apenas luz rebatida. Acima de nossas cabeças, nos telhados que deveriam nos proteger, algo mais pode estar espreitando. Em um subúrbio aparentemente tranquilo, uma câmera de alta definição captou movimentos inumanos sobre o telhado de uma residência de 2 andares. A criatura do telhado se move com uma agilidade que nenhum animal conhecido possui, rastejando sobre as telhas com articulações que parecem dobrar para os lados errados. A percepção de que não estamos sozinhos em nossa própria propriedade
ganha um novo peso quando olhamos para cima. O que antes era apenas um barulho de vento ou um gato se revela como algo muito mais sinistro, uma presença que observa a vizinhança de um ângulo que raramente pensamos em vigiar. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. Estes casos nos mostram que a ameaça pode vir de qualquer lugar, das sombras do jardim ou do silêncio de um corredor de hotel. Mas o que acontece quando o perigo não vem de fora, mas já está escondido dentro das paredes que você chama de lar? O que as câmeras revelam quando o inimigo compartilha o seu teto e conhece cada um de seus hábitos e segredos mais profundos? A desconfiança é uma semente venenosa que, uma vez plantada no solo da intimidade, consome a paz de qualquer lar. No caso 6, entramos em um território de horror puramente humano, onde a traição doméstica assume sua forma mais letal e silenciosa. Uma família começou a notar sabores estranhos em suas refeições e um mal-estar físico inexplicável que parecia afligir a todos simultaneamente, desde os adultos até as crianças. Movidos por uma paranoia crescente e justificável, decidiram instalar uma câmera oculta na cozinha, disfarçada meticulosamente entre os utensílios comuns sobre a bancada. O que as imagens revelaram não foi um invasor externo ou uma falha de higiene, mas alguém de absoluta confiança, o traidor doméstico, agindo sob o manto protetor da rotina. O vídeo mostra essa pessoa, com uma expressão de neutralidade aterrorizante, removendo um pequeno frasco escondido sob a pia e despejando um pó escuro na panela que fervia no fogão. Não havia hesitação ou remorso em seus movimentos, apenas uma calma gélida e metódica enquanto misturava o veneno. A quebra dolorosa dessa lealdade é palpável em cada frame da gravação. O veneno da vingança sendo servido em pratos de porcelana por mãos que um dia foram acolhedoras. É o tipo de revelação que não apenas encerra relacionamentos, mas destrói permanentemente a crença na bondade alheia, provando que o verdadeiro monstro muitas vezes compartilha a mesa conosco. Saindo do calor enganoso do ambiente doméstico para a frieza institucional, chegamos ao corredor de um hospital que guarda segredos entre suas paredes descascadas. No caso 7, as câmeras de segurança de uma ala desativada há anos capturaram um fenômeno que desafia todas as leis da inércia. No meio da madrugada, sob a iluminação intermitente das lâmpadas de emergência, uma maca pesada e antiga começa a se mover. Não existe qualquer inclinação perceptível no piso e nenhuma corrente de ar seria capaz de deslocar tal peso metálico com tamanha precisão. A maca desliza com uma suavidade assustadora, percorrendo o corredor em linha reta, como se estivesse sendo guiada por mãos invisíveis e apressadas para atender uma emergência que já aconteceu há décadas. Existe uma conexão emocional profunda com o luto nestas imagens. O hospital parece reter o que deixamos para trás em nossos momentos de maior dor. O movimento mecânico e solitário daquele objeto sugere que o tempo ali não é uma linha reta, mas um ciclo, onde as tarefas dos que partiram continuam sendo executadas em um vazio eterno e melancólico. O terror físico escala para patamares de agressividade visual quando retornamos à cozinha de uma residência comum, no caso 8. O relógio digital captado pela lente marca exatamente 3 horas e 33 minutos da manhã. No silêncio sepulcral, algo rompe a quietude com uma força violenta e coordenada. Todos os armários da cozinha e cada uma das gavetas se abrem simultaneamente, como se a própria estrutura da casa estivesse sofrendo uma convulsão invisível. O impacto das portas batendo cria um estrépito ensurdecedor no registro de áudio. Este poltergeist da cozinha não busca sutileza ou observação. Ele busca demonstrar domínio sobre o ambiente material. A energia acumulada naquele espaço explode em uma manifestação de fúria cega, transformando o local de sustento em um cenário de caos. Mas, por vezes, a realidade tangível é mais perturbadora do que qualquer espírito. No caso 9, proprietários de uma residência suburbana instalaram câmeras após meses ouvindo passos leves vindos do teto. Eles acreditavam estar lidando com fantasmas
até que a gravação revelou o homem no sótão. As imagens mostram uma figura pálida saindo de um alçapão no forro durante a madrugada. Com uma familiaridade perturbadora, ele se movimenta pela casa, sentando-se no sofá para observar os moradores enquanto dormem, vivendo ali como um parasita silencioso há meses. É a violação máxima da privacidade, saber que um estranho respira o mesmo ar que você, escondido nas sombras da sua própria estrutura. O sexto sentido dos animais atua como o último aviso no caso 10, onde uma manifestação em um pet shop serve como um alerta arrepiante. As câmeras registram cães latindo desesperadamente para um ponto vazio, recuando com pavor primitivo, enquanto uma sombra densa e amorfa começa a se materializar no canto da loja. Os animais sentem a densidade daquela presença muito antes que a lente consiga processar a mancha de escuridão pura que parece absorver toda a luz ao redor. Os casos a seguir desafiam não apenas a lógica, mas a sanidade de quem os gravou, levando-nos ao limite do que o olho humano pode suportar. Avançamos agora para o caso 11, onde a própria física parece se dobrar diante de nossos olhos. Em um estacionamento subterrâneo, banhado pela luz estéril das lâmpadas fluorescentes, vemos um homem caminhando em direção ao seu veículo. Não há nada de incomum em seu passo. Ele carrega chaves na mão e olha brevemente para o relógio. No entanto, o que acontece a seguir desafia qualquer explicação técnica de edição. Entre um frame e o próximo, em uma fração de segundo, o homem simplesmente deixa de existir. Não há rastro de movimento ou borrão digital. Ele desaparece no vazio absoluto, deixando para trás apenas o eco silencioso de sua presença anterior. As autoridades vasculharam cada centímetro daquela estrutura de concreto. Mas o sujeito nunca saiu por nenhuma das portas vigiadas. Ele se tornou um fantasma digital, uma lembrança gravada em uma fita, que prova que o mundo pode nos engolir sem aviso. No caso 12, a natureza e o sobrenatural colidem de forma visceral. Durante uma tempestade elétrica furiosa, uma câmera de segurança externa capturou algo que arrepiou os proprietários da residência. Em meio à escuridão, um raio rasga o céu, iluminando por 1/1000 de segundo a janela do segundo andar. Naquele breve clarão de luz branca, um rosto demoníaco aparece colado ao vidro. Seus traços são distorcidos, com olhos que parecem cavidades profundas, e uma boca aberta em um grito silencioso que nenhuma alma humana deveria produzir. O mais aterrorizante é que aquele era o quarto de hóspedes, trancado por dentro e vazio há semanas. O clímax ocorre quando o próximo raio ilumina a mesma janela e o vidro está limpo, restando apenas o reflexo da chuva. O rosto na tempestade não era uma ilusão, mas uma manifestação de algo que aproveita o caos dos elementos para se mostrar brevemente ao nosso mundo. O horror se torna fisicamente agressivo no caso 13, onde a segurança de um corredor residencial é estilhaçada por um ataque invisível. Uma pessoa é vista caminhando tranquilamente, quando de repente seu corpo é arremessado contra a parede com força bruta. Ela tenta se levantar, mas algo invisível a agarra pelos tornozelos, arrastando-a violentamente pelo chão de madeira. A câmera capta o desespero nos olhos da vítima, suas mãos arranhando o piso, em uma tentativa fútil de apoio, deixando marcas físicas de luta contra o nada. Não há agressor visível, apenas a luta desesperada pela sobrevivência contra uma entidade que a lente não consegue processar. É o lembrete de que as ameaças mais perigosas são aquelas que não podemos ver, mas que podem nos ferir com uma ferocidade implacável e real. Contudo, nem tudo que escapa à nossa compreensão é movido por malícia. No caso 14, presenciamos o que muitos chamam de redenção sobrenatural. Uma câmera de vigilância registra uma criança pequena que, em um momento de distração, corre em direção ao meio-fio justamente quando um caminhão se aproxima em alta velocidade. O impacto parece inevitável, mas, no último segundo, uma força inexplicável atua. É possível ver a jaqueta da criança sendo puxada para trás e o corpo dela sendo empurrado com firmeza para a calçada por uma mão invisível que deforma o tecido por um instante. O caminhão passa a centímetros, sem tempo de frear.
O equilíbrio entre o aterrorizante e o milagroso é tênue. A mesma força que pode arrastar alguém para a escuridão pode ser a luz que salva uma vida inocente, no limite do desastre absoluto. Finalmente, chegamos ao ápice dramático, com o caso 15. Em um cemitério antigo, uma câmera de segurança gravou uma cena que desafia a paz eterna. Na calada da noite, uma figura surge caminhando entre as lápides. À medida que se aproxima da lente, o choque é inevitável. A figura é idêntica ao falecido que fora sepultado naquele setor 2 dias antes. O homem olha diretamente para a lente e seus lábios se movem lentamente para sussurrar um nome. O áudio capta claramente o nome do vigilante que estava de plantão naquela noite. É a mensagem final, um aviso de que a fronteira entre os vivos e os mortos é muito mais fina do que ousamos admitir em nossa rotina. Ao encerrarmos estas 15 revelações, refletimos sobre a natureza das câmeras de segurança. Elas são as únicas testemunhas silenciosas de uma realidade sombria que opera onde nossos olhos não alcançam. Elas nos oferecem uma janela para o inexplicável, para o intruso que espreita e para o espírito que não descansa. Convido você a checar seus próprios dispositivos de segurança hoje à noite. Verifique os cantos escuros das suas gravações e os sons que antes julgava serem apenas ruídos da casa. Às vezes, é melhor não saber o que as câmeras captam no escuro, pois uma vez que você vê o que está lá fora, ou pior, o que está lá dentro com você, o conforto do desconhecido se perde para sempre na frieza de um frame digital.